Nós cremos que a palavra de Deus ela é real, ela é atual, ela é maravilhosa. Nela estão as respostas que nós precisamos, estão as orientações que o nosso coração precisa receber. Na palavra de Deus está a solução que vem de encontro aos nossos corações, trazendo vida, trazendo paz, trazendo saúde. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos diante dessa palavra e a nossa vida é transformada. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus no Salmo 61. É um salmo de Davi, tá certo? O rei Davi escreveu esse salmo. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Versículo 5. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescenta ao rei. Duram os teus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Que lindo esse texto. É um texto que fala sobre um período crítico da vida do rei Davi. Foi escrito num dia de luta, num dia de angústia. A gente consegue aqui ver no começo ele falando que o seu coração está abalado, que ele está clamando desde os confins da terra, numa situação de bastante angústia, numa situação de limites, numa situação onde limites foram colocados à sua vida, onde limites foram colocados na vida de um rei. E se tinha alguém no reino que tinha poucos limites, era o rei. O rei ele tem poucos limites. Limites financeiros, limites nos seus desejos, limites militares. O rei é alguém acostumado a viver com poucos limites. Mas aqui no Salmo 61, sobre a vida do rei Davi, haviam vários limites. Assim como nós, nos dias de hoje. Quem aqui está se sentindo limitado nos últimos 3 meses? Hoje é dia 7 de junho, aproximadamente dia 18 de março, foi iniciada a quarentena no nosso estado. Uma recomendação, fique em casa. Depois veio um aperto da quarentena, chamado lockdown. E agora nós estamos iniciando uma nova fase, a fase de transição, amanhã a fase 1 de retorno, de retomada das atividades. Mas eu quero perguntar a você, quem se sentiu limitado nesses dias? Quem teve vontade de sair de casa e não pôde? Quem teve vontade de ir para o cinema e não pôde? Quem teve vontade de ir ao shopping e não foi? Quem teve vontade de tomar um sorvete e não foi? Quem teve vontade de ir comer uma pizza e não foi? Quem teve vontade de visitar o seu parente não foi? Um tempo de limites. Esses limites estão sobre muitas ordens. Fique em casa. Fique em casa. Eu tenho que sair para trabalhar. E quando eu saio de casa, eu passo por uma barreira policial que me limita, que pergunta como é meu nome, da onde eu vim, para onde eu vou. É quase uma pergunta filosófica. De onde você veio, para onde você vai. 2 vezes por dia eu tenho que responder. Um limite. Não posso ir e vir livremente. Nós estamos vivendo um tempo de limitação social. Limitação do ir e vir. Nesse Salmo 61, o rei Davi ele passava por uma crise. Uma crise que limitava o seu ir e o seu vir. Uma crise que o deixou de lockdown fora de Jerusalém. O Salmo 61, meus irmãos, ele foi escrito logo após a traição de Absalão, filho de Davi. Ele traiu seu pai de maneira terrível, de maneira
vergonhosa. Absalão desejou a morte do seu irmão, matou seu irmão. Resumindo a história, foi morar fora de Israel para não ser punido. E ele foi morar em terras estranhas. E depois ele veio se chegando, bolou uma estratégia para atrair, incendiou lá a plantação do braço direito de Davi, de Joabe, conseguiu a atenção de Joabe, conseguiu a atenção do rei Davi, foi chegando aos poucos às portas de Jerusalém, tramando uma estratégia para enfraquecer o reino de seu pai. Cerca de 5 anos de traição foi montada, até que Absalão entra na presença de seu pai, Davi, consegue o perdão do seu pai e pede o seu pai para ir pagar um voto, dizendo: pai, nos dias que eu estava em terras estranhas, eu prometi que no dia em que eu entrasse em Jerusalém para morar, eu iria cumprir um voto, um culto de sacrifício ao Senhor em outra cidade. Isso era tudo mentira. E quando ele sai para cumprir esse suposto voto, ele arma fora da cidade um grande exército que vem contra o seu pai. E aí o rei Davi, que tinha lutado tão duramente para conquistar Jerusalém, que tinha lutado tão bravamente para conquistar a cidade santa, para trazer a Arca da Aliança, se viu numa situação entre fugir ou lutar contra seu filho até a morte. E ele decide fugir. E longe de Jerusalém, em lockdown espiritual, físico, Davi, ele escreve esse salmo. E ele diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, atende a minha oração desde os confins da terra. No original, os confins da terra se referiam a um exagero, uma hipérbole, uma figura de linguagem dizendo que ele estava bem distante de Jerusalém. Eu clamo por ti, no abatimento do meu coração, com o coração abatido, em situação de medo, de insegurança e de dúvidas sobre o futuro. Eu quero perguntar a você aí, se você está vivendo em alguma dessas situações. Se a nossa sociedade, o nosso povo, se o planeta Terra, se a nossa cidade está vivendo desse jeito. Um tempo de medo, um tempo de insegurança, um tempo de dúvidas acerca do futuro. Essas são ou não características que estão presentes fortemente na nossa sociedade. Eu quero te perguntar com carinho nessa noite: o teu coração, em algum momento dessa quarentena, nesses quase 3 meses que estamos isolados em casa, com medo de abraçar uns aos outros, no teu coração já chegou o medo em algum momento? A insegurança do que está acontecendo? A incerteza ou a dúvida daquilo que está por vir? Se sim, se a tua resposta foi sim para uma dessas afirmações, eu quero te dizer que o teu coração está parecido com o coração do salmista Davi nessa noite. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, escrita aqui há 3.000 anos atrás, no período do rei Davi, ela encontrou um lugar no teu coração, no dia da quarentena, no ano de 2020, em Fortaleza, no Ceará. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela te chama para uma conversa íntima nessa noite, para te dizer: ei, meu filho, ao longo da minha palavra, meus servos passaram por aquilo que vocês estão passando nos dias de hoje, e a vitória veio das minhas mãos. O mesmo Deus que deu vitória ao rei Davi está nos dias da quarentena de hoje para dar vitória à sua igreja, para nos fazer passar por esse período de dificuldade, para nos fazer enfrentar esse período difícil, onde as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa vontade de realizar está limitada. Está limitada. E eu quero te apresentar aqui, já no começo da pregação, o ponto de virada do coração de Davi. O que foi que tirou o coração de Davi do lockdown espiritual? Porque, meus irmãos, aqui ele não estava só limitado fisicamente em Jerusalém. No Antigo Testamento havia uma relação muito forte da presença de Deus com aquela cidade, com aquela arca, com aquele lugar de adoração. Havia uma relação muito forte com a manifestação física da presença de Deus na capital, em Jerusalém, nos dias de Davi. Então, para ele,
além de estar longe fisicamente, aquilo simbolizava uma distância também espiritual. E aqui está o ponto da virada. Aqui está a chave que foi mudada. Aqui está a mudança de chip do coração de Davi. E eu quero te convidar a nessa noite encontrar, nesses dias de medo, de insegurança, de incerteza, onde ninguém sabe o que vai acontecer. O governador do estado faz pronunciamentos, mas diz, olha, nós planejamos isso para daqui a 15 dias, mas vamos continuar observando os dados, os números, porque é um período de insegurança. Há uma expectativa científica de uma segunda onda de infecção. Alguns países falam em terceira onda de infecção. Porque é um período de insegurança e de incerteza. Mas num período semelhante a esse, com um coração parecido com o nosso, o rei Davi encontrou um dispositivo, uma ferramenta que mudou a sua vida, que mudou a sua mentalidade e que mudou a sua história. Que trouxe solução para uma situação tão terrível como a que nós estamos vivendo hoje. Um rei, ele tem muitos recursos. Um rei tem recursos financeiros, um rei tem recursos políticos, um rei tem recursos militares. Davi tinha todos esses recursos à mão. A Bíblia fala sobre valentes de Davi que eram capazes de feitos incríveis em fidelidade ao seu rei. A Bíblia fala que o rei Davi ele expandiu o território de Israel como nunca antes e nunca depois nenhum rei conseguiu fazer em Israel. A Bíblia fala que quando Davi passava pelo povo, o povo cantava músicas em alegria, em homenagem ao seu nome. A Bíblia fala que Davi era um homem que ouvia o coração de Deus, que era segundo o coração de Deus. Tantos recursos haviam na mão desse rei, recursos políticos, de convencimento, de chamar líderes, de compor um exército, recursos financeiros, de contratar exércitos para reconquistar Jerusalém, para sair daquela situação difícil, para romper aquele lockdown. E ele escolheu um recurso aqui escrito no versículo 2. Senhor, leva-me. Senhor, desde os confins da terra, eu clamo por ti. Aleluia. Eu clamo por ti. Davi abriu mão do exército, abriu mão da violência, abriu mão dos recursos financeiros, abriu mão dos recursos políticos e disse, Senhor, com alma abalada, com coração abatido, eu clamo a ti. Senhor, longe da onde eu gostaria de estar, eu clamo a ti. Senhor, o meu filho me traiu, mas eu clamo a ti. Senhor, os meus adversários se levantaram dentro da minha casa, mas eu clamo a ti. Senhor, as coisas não estão como eu gostaria, mas eu clamo a ti. Senhor, eu não sei o que acontecerá amanhã, nem depois de amanhã, mas eu clamo a ti. Davi clamou ao Senhor. No dia da luta, no dia da dificuldade, no dia da adversidade, ele entendeu que havia uma ferramenta espiritual que faria toda a diferença naquela guerra chamada clamor. Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus olha para o profeta em meio ao caos da invasão babilônica, em meio ao caos do pecado dos líderes de Israel, de Judá, e diz, Jeremias, clama a mim. Jeremias, clama a mim. Jeremias, deixa de falar, deixa de lutar, deixa de querer brigar, contender. Clama a mim, Jeremias. Clama a mim. Jeremias, não tente resolver as coisas do seu jeito. Jeremias, não tente resolver as coisas na sua voz, no seu coração, no seu jeito. Clama a mim. E eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes e coisas ocultas que não sabes, mas eu te mostrarei. Eu quero te perguntar com muito carinho nessa noite, que recursos você tem utilizado para vencer esse medo, as dúvidas, a insegurança, essa angústia? Você sabe, meus irmãos, eu nunca vi
tantas pessoas tomando tantos medicamentos tarja preta como nesses dias. Aquele bloquinho de receituário azul está voando, voando, voando. Muitas pessoas numa crise pós-corona, pós-Covid, num Covid agora não mais do corpo, pessoas que já estão até imunizadas, já passaram pela doença, já estão com a imunoglobulina IgG positivas, mas com seu coração com sequelas do Covid, precisando agora de um antidepressivo, de um ansiolítico, de um remédio que acalme o coração e a alma devido ao estresse. Quantos profissionais de saúde estão sendo tratados hoje com um estresse pós-traumático, com protocolos de quem trata pessoas que passaram por grandes violências, por assaltos traumáticos, sequestros ou grandes acidentes? Porque as suas vidas viraram do avesso e há muitos recursos que nós podemos utilizar. Uns escolhem reclamar, outros escolhem murmurar, outros escolhem amigos para desabafar e para colocar todas as suas mágoas, as suas queixas. Alguns começam a beber, alguns se entregam em lives que falam de traições, de coisas terríveis, de um incentivo ao álcool, e se mete o pé na jaca, se entrega àquilo que vem ser uma espécie de escape. São muitos os recursos para vencermos esse tempo, essa dificuldade. Mas eu quero, em nome de Jesus, te apresentar hoje o recurso do rei Davi, do Salmo 61, o recurso de Deus a Jeremias, no capítulo 33, o recurso de Deus a Abraão, dizendo: clama a mim, vem conversar comigo, clama, pede, suplica, e eu te mostrarei, e eu te responderei, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tu não sabes, mas eu te mostrarei, assim diz o Senhor. E aí, depois que ele diz, eu clamei, aí ele faz um pedido. Ele diz assim, ele faz um pedido diferente do esperado. Ora, se ele estava longe de Jerusalém, impedido de voltar à sua casa, impedido de voltar à sua família, a Bíblia diz que ele saiu acompanhado de alguns fiéis, um pequeno exército e ajudadores fiéis de Davi. Mas as suas esposas, os seus filhos permaneceram em Jerusalém. Você imagina o coração de um pai ou de um marido que sai fugido e deixa a sua família nas mãos do seu inimigo, na convivência do seu filho que agora era o seu inimigo. Qual era o primeiro pedido que essa pessoa faria a Deus? Qual é o primeiro pedido que você faria a Deus? Senhor, me livra dessa tribulação, será? Senhor, me leva de volta ao shopping. Senhor, me leva de volta ao cinema. Senhor, me leva de volta para o Rio Mar. Oh, Senhor, eu quero o Norte Shopping. Eu quero bater perna no centro e comer um pastel no Rio do Sul. Senhor, qual seria o teu primeiro pedido? Não seria de se esperar do rei Davi: Senhor, eu quero estar de volta em Jerusalém, eu quero abraçar minha esposa, eu quero beijar os meus filhos, eu quero abraçar o pequeno Salomão, eu quero estar na tua presença. Seria o real, um pedido justo. Mas aí Davi não diz isso, ele diz assim: Senhor, leva-me a uma rocha que é alta demais para mim. Ele diz assim: Senhor, eu quero subir de nível em meio a essa tribulação. Senhor, eu quero ir a um lugar mais alto. Eu quero subir a um lugar mais perto de Ti. Eu quero enxergar mais longe. Eu quero Te encontrar mais perto. Eu quero amadurecer. Eu quero enxergar as coisas de outra forma. Esse é o pedido que mudou a história de Davi nessa guerra. Ele disse: Senhor, eu te clamo, leva-me a uma rocha que é alta demais para mim. Aleluia. Ou seja, Senhor, nos leva a um nível de maturidade, de conhecimento de Deus, que é maior ou que é mais alto do que eu posso ir. Mas em Ti eu posso chegar lá. Pela Tua palavra eu posso chegar a esse lugar mais alto. O livro de Oséias, no capítulo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque certo como a alva
o Senhor virá sobre nós tão certo como virá a alva, tão certo como a chuva que rega a terra, a chuva serôdia. Ou seja, o segredo que Davi encontrou foi dizer: Senhor, não quero que o Senhor mate meu filho. Senhor, eu quero voltar para Jerusalém, mas não é isso que eu te peço em primeiro lugar. Senhor, não te peço uma resolução agora sobre as minhas queixas, a minha causa. Eu só te peço, Senhor, que o Senhor me leve a uma rocha que é alta demais para mim. Porque eu quero ver mais longe, eu quero amadurecer, eu quero chegar mais perto de Ti. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Vamos dizer que como num milagre, o Senhor resolvesse o coronavírus hoje no mundo. Vamos dizer que milagrosamente, assim aprovesse ao coração de Deus. E no estralar de dedos espirituais, todos os coronavírus de todas as espécies sumissem do planeta Terra. Eu te pergunto, ainda haveria maldade no coração dos homens? Sim ou não? Ainda haveria pecado no coração dos homens? Sim ou não? Ainda haveria gente dentro da igreja, como a primeira fase da vida do filho pródigo que o pastor Wesley pregou, com uma vontade só de receber, me dá e me dá. Será que realmente o coronavírus é o nosso principal inimigo que nos impede de sermos melhores em Deus e para Deus? Eu te digo não. Porque o coronavírus veio de maneira surpreendente. 3 meses atrás, aproximadamente, ele chegou aqui no Ceará. Assim, alguns dizem que foi até antes, mas assim, oficialmente, reconhecidamente. E a nossa vida virou do avesso. Mas eu te digo, um dia ele vai sair. Um dia vai chegar a vacina. Um dia ele não vai mais matar ninguém. Um dia nós estaremos livres dessa epidemia e desse lockdown. Mas pode ser que daqui a 5, 10 anos aconteça novamente outra crise. E aí nós estaremos de novo nessa situação. O que o rei Davi entendeu nesse dia era que ele não precisava só que o Senhor resolvesse a sua guerra daquele dia, mas ele queria ser colocado em um nível mais alto para estar mais perto de Deus. E viesse o que viesse pela frente, ele estaria com a maturidade necessária para prevalecer no monte, no vale, com vírus, sem vírus, com lockdown, sem lockdown, em Jerusalém ou nos confins da terra. Ele saberia que ele estaria mais próximo de Deus, mais perto de Deus, ouvindo melhor a voz de Deus. Aí eu te pergunto aí, você na sua casa, você quer subir a um lugar mais alto nesses dias? Dê um sinal aí na sua casa, eu quero ver você pela fé. Você quer subir a um lugar mais alto nesses dias? Glória a Deus. Você quer amadurecer nesse tempo difícil? Você quer que esse tempo difícil, por mais coisas terríveis que tenham trazido, e coisas terríveis mesmo, muitas vidas foram levadas e estão sendo levadas nesses dias. Mas eu quero te perguntar, você quer crescer nesse tempo? Você quer amadurecer nesse tempo? Pois eu te digo, é preciso que os limites sejam rompidos. É preciso que os limites que te impedem de subir a uma rocha mais alta, que nos impedem de subir a um lugar mais alto, sejam rompidos e quebrados em nome de Jesus. Que limites são esses? Eu separei aqui com muito carinho 3 limites. E se você for se identificando com essa pregação, você já vai orando aí e entregando ao Senhor. Senhor, isso aqui está me limitando de subir a um lugar mais alto no período da quarentena, no período do isolamento social. A nossa tendência é nos acomodarmos com essas regras do governo. Fica em casa. Parece que é uma ordem assim. Estátua, paralisa. Como se a nossa vida espiritual estivesse também em lockdown, em isolamento. Mas eu quero te dizer, não há lockdown para o Espírito Santo de Deus. Não há isolamento para a poderosa mão de Deus que se move em favor da igreja do Senhor. Glória a Deus. Nós temos tido testemunhos de curas, de salvação, de reconciliação à distância, pela internet, porque não existe presidente
governador, ministro do STF, que dê ordem no Espírito Santo de Deus, porque Ele sempre foi, Ele é e Ele sempre será Deus sobre todas as coisas. O coração que se quebrantar nesses dias será abençoado. O coração que clamar nesses dias ouvirá de Deus a resposta. O coração que nessa noite disser: Senhor, eu quero romper com os meus limites, subirá a uma rocha mais alta. Parecia que o pastor Wes estava sabendo dessa pregação. Os louvores de hoje falaram para subir a um lugar mais alto, para dizendo que em Cristo nós podemos todas as coisas. Uma palavra de fé e de esperança, uma palavra de cruz e de arrependimento. Glórias a Deus. Sabe uma coisa que limita o teu crescimento espiritual? Os rótulos. Eu classifiquei aqui essa parte. Os rótulos limitam o teu crescimento espiritual. Sobre ti há algum rótulo? Alguém colocou um rótulo em ti? Sabe o que significa um rótulo? Quando você vai comprar um remédio na farmácia, ele tem um rótulo. Quando você vai comprar um produto no mercantil, ele tem um rótulo. Esse rótulo diz assim: aqui dentro desse vidro, ou dessa lata, ou desse recipiente, contém tal coisa, tal droga, tal remédio, tal produto. Ali está escrito o dia em que ele foi feito. Ali está escrito o modo certo daquele produto ser usado. E ali está escrito o dia em que ele deve ser descartado. A data de validade. A data que foi feito. O dia que deve jogar fora, o que tem dentro e o modo certo de usar. Sabe, algumas pessoas chegaram para Jesus com rótulos. Rótulos. A Bíblia fala de um homem que chegou com um rótulo escrito assim na sua testa: centurião romano. Centurião romano. Aqui está um centurião romano que nasceu em tal dia. O modo dele usar é um modo militar, pagão. Ele é obediente a César e é um inimigo dos judeus. E os judeus estão doidos para colocar o dia da validade dele na testa dele. Mas ele chega perto de Jesus com muita fé e diz: Jesus, o meu servo está doente lá na minha casa. Jesus olha para aquele homem e diz: eu vou lá contigo. E aí ele diz: eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto. Eu sou centurião, chefe de 100 homens, e aquilo que eu digo a eles, eles fazem. Portanto, eu sei que o Senhor também é Senhor. Então, dá uma ordem aos teus anjos. E na hora que o Senhor der a ordem, eu sei que ele será curado. E Jesus, a Bíblia diz, e Jesus surpreendeu-se com a fé daquele homem e disse: nem mesmo em todo Israel eu achei fé semelhante à fé deste homem. E naquela mesma hora o servo foi curado. Eu estou querendo dizer que Jesus pegou aquele rótulo que estava escrito na testa daquele homem e rasgou aquele rótulo. E agora ele não era mais um servo de César. Agora ele era um servo de Deus, um adorador de Jesus. Agora ele era um cristão convertido. Agora ele havia encontrado um lugar no céu. Eu não sei que rótulo colocaram sobre a tua vida. Eu não sei se te chamaram de mentiroso, de enganador, da mulher que destrói casamentos, do homem que só faz brincar, do alcoólatra, daquele sem futuro, daquele que não tem mais jeito, daquele preguiçoso, daquela pessoa que nada não termina nada do que começa. Eu não sei quais rótulos a vida colocou em você, ou até mesmo você mesmo colocou em você, mas eu estou te dizendo que para você subir a uma rocha mais alta nessa noite, o Senhor Jesus quer rasgar o teu rótulo. O Senhor Jesus quer dizer: você foi feito no meu coração. O modo de usar, o modo de te usar, eu sei o modo de te usar de maneira excelente. Eu sei fazer de ti a melhor pessoa possível. Eu sei fazer brilhar em ti o melhor coração. Eu sei fazer brilhar em ti o melhor potencial. Eu sei o que contém dentro de você, porque agora em Cristo dentro de ti habita o Espírito Santo de Deus. E eu sei
a data da tua validade. O Senhor é que sabe todas as coisas. A mulher sírio-fenícia, ela chegou para Jesus com um rótulo. A Bíblia diz que Jesus estava numa casa e ele não se anunciou. Ele não chegou nessa casa bem distante, numa viagem, dizendo, eu sou Jesus, o Filho de Deus. Não, ele ficou quieto. A Bíblia diz isso, que ele ficou quieto, sem pronunciar-se. E aí chega essa mulher, com um rótulo bem grande na sua testa, escrita, mulher sírio-fenícia, mãe de uma menina endemoniada. Rótulos. Aquilo era um escândalo para os discípulos, para os judeus. A mulher sírio-fenícia era uma mulher de outro povo. Os sírios, eles eram extremamente violentos. Era um povo inimigo de Israel. Era um povo que adorava muitos deuses. Era um povo extremamente idólatra. E aquela mulher chega para Jesus e diz, a minha filha, ela está sendo perturbada por demônios que estão quase levando-a à morte. Aí Jesus parece que lança o rótulo na frente dela, coloca um espelho e diz, é justo que eu tire a comida da boca dos meus filhos que estão à mesa para dar para os cachorrinhos que estão em volta da mesa. Aquela mulher entende o nível em que Jesus estava querendo colocá-la. O teste de humildade que Jesus estava propondo a ela. O esforço necessário, a humildade necessária para que o seu rótulo fosse rasgado. O esforço, a atitude, a humildade, a humilhação necessária. E disse, Senhor Jesus, eu sei que até das migalhas que caem da mesa os cachorrinhos podem comer. E se eu puder comer um pouquinho dessa migalha hoje, cura a minha filha. Oh, glória! E naquele dia, naquela hora, aquele rótulo foi rasgado. E a filha daquela mulher foi curada, foi liberta. E ela foi salva. E houve salvação na mulher sírio-fenícia. O que eu quero te dizer é que para o nosso Deus não há impossível. O Senhor faz como Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Mas é preciso que você rasgue os seus óculos nessa noite. É preciso um coração humilde que esteja disposto a dizer, Senhor, nem que seja das migalhas que caírem da mesa, eu vou comer nessa noite. Nós somos uma geração cheia de mimimi, uma geração orgulhosa, uma geração altiva, que não aguenta ouvir uma verdade, que não aguenta ouvir uma palavra sincera. Mas bem-vindo ao Evangelho, o Senhor Jesus diz que Ele corrige aqueles a quem ama, que Ele exorta os seus filhos que ama. Precisamos ter humildade para receber essa palavra, para subirmos a uma rocha mais alta. Precisamos ter humildade. O rei Davi poderia ter dito, eu sou o rei Davi que matou Golias, eu sou o rei Davi que subjugou os filisteus, eu sou o rei Davi que conquistou Jerusalém, Jerusalém é minha por herança, que matem Absalão. Mas ele não disse isso, ele disse, o meu coração está abalado e eu clamo a ti, Senhor, leva-me até uma rocha alta demais para mim, uma rocha que eu não posso alcançar. É isso que eu quero, com humildade, eu vou me rastejar, eu vou subir, eu vou ralar os meus joelhos, as minhas mãos, mas eu vou chegar numa rocha mais alta do que eu. Eu quero te perguntar nessa noite, em nome de Jesus, até onde você está disposto a ir para alcançar uma rocha mais alta do que você? Até onde você está disposto a abrir mão? De quais coisas? De quais costumes? De quais atitudes você está disposto a abrir mão nessa noite para alcançar uma rocha mais alta do que você pode ir? Entenda, o homem, na sua sabedoria, na sua força física, já conquistou todos os montes da terra. Já conquistou o Himalaia, já conquistou o Everest, já conquistou os lugares mais altos do planeta Terra. O homem já chegou na Lua. O homem mandou semana passada a SpaceX lá para a estação, no objetivo já de preparar a primeira ida tripulada até Marte. O homem já foi. O homem já conquistou os lugares altos da terra. Mas aqui o rei Davi não está falando do Himalaia. Ele não está falando do Everest. Ele está dizendo assim, Senhor, há rochas
que são altas demais, até para um rei chegar. Mas eu sei que o Senhor pode me levar para esse lugar. Se o homem chegou no Everest é porque ele não é alto demais. Se o homem chegou no Himalaia é porque ele não é alto demais. O rei Davi disse: eu sei que eu sou rei, eu posso conquistar os lugares mais altos da terra, mas existe espiritualmente uma rocha que é alta demais, até para o rei de Israel. Mas o Senhor pode me pegar pela mão e me levar até esse lugar. Quem quer chegar nesse lugar nessa noite? Chore, canta lá, blastaria, lá, blast. Para chegar ao lugar mais alto, em segundo lugar, é preciso abrir mão de um limite, de um limitador, um limitante, melhor dizendo, das nossas vidas, chamado pecado. O pecado que nos afasta, o pecado que nos sufoca, o pecado que nos impede. Eu te pergunto, quantos homens e mulheres de Deus nunca atingiram a sua melhor forma espiritual, porque passaram a vida presos no pecado? Porque passaram a vida apanhando das mesmas ciladas de Satanás. Em Jeremias, há uma passagem linda que fala sobre um vaso rachado. Você já viu um vaso rachado? Um vaso quebrado? Da onde ele está quebrado para cima, não pode ter água. Sabe por quê? Porque se você encher acima da rachadura, a água vai vazar e vai ser desperdiçada. Se você encher acima de onde está quebrado, a água vai ser derramada no chão e vai ser desperdiçada. O pecado, ele funciona dessa forma. Ele é como uma rachadura na vida do cristão. E toda vez que ele começa a se encher da palavra, como hoje você está se enchendo aí, ou que ele começa a se encher do Espírito Santo, quando bate no nível da rachadura, ele para de encher e nunca consegue ser completamente cheio. Olha para a vida de um lado que está cheia, olha para a vida do outro lado que está transbordante, mas não consegue ser cheio por causa do pecado. Aí o Senhor chama Jeremias e diz: ei Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro, porque hoje Jesus, simbolizado naquela figura daquele oleiro, tipificado como aquele oleiro, vai te quebrar, vai te molhar, vai te aquecer e vai fazer de ti um vaso novo, vai fazer de ti um vaso de honra, vai te colocar num lugar mais alto. Os vasos de desonra eram colocados no chão para suportar as fezes, a urina, as secreções das pessoas, mas os vasos de honra eram colocados em lugares altos, porque eles continham azeite, eles continham flores, eles continham perfumes preciosos. Ali, o que Jesus estava fazendo com Jeremias, eu quero dizer assim, sem correr o risco de estar cometendo heresia, na figura de Cristo, no Evangelho de Cristo, ali nas mãos do oleiro, pastor Walter. Ali estava um homem, simbolizado por um vaso, sendo colocado numa rocha alta demais para ele. Sabe por que era alta demais para ele? Porque ele não podia se curar sozinho, porque ele não podia se perdoar sozinho. Mas ele entendeu que nas mãos do oleiro ele seria curado, ele seria transformado. E aquele vaso que se enchia só até a metade, agora poderia ser cheio até as bordas. Aquele vaso que era cheio só até a metade, poderia agora transbordar para a direita, transbordar para a esquerda, para a frente e para trás, e viver uma vida em abundância. Quem quer ter sua vida consertada pelo Senhor nessa noite? Aí você pergunta, por que eu não consegui até hoje ser cheio do Espírito Santo? Eu te digo, examina o teu coração. Será que não há alguma mágoa, um ódio de um irmão? Será que não há uma diferença que não consegue ser resolvida? Isso é pecado, o pecado é rachadura, rachadura impede o vaso de ser cheio. Mas eu quero te dizer nessa noite, o primeiro passo do profeta Jeremias foi: dispõe-te e desce. Dispõe-te e humilha-te, dispõe-te e vai para baixo, porque para ser colocado na rocha mais alta é preciso primeiro descer ao lugar mais baixo de humilhação, na presença do Senhor, não ajoelhado na presença de pastores, de homens de Deus, mas na presença do Espírito Santo de Deus, com a testa no chão, dizendo: eu não sou nada, eu não mereço nada, é pela tua graça que eu sou colocado no lugar mais alto.
Davi abriu mão da sua coroa, abriu mão da sua estola, abriu mão do seu dinheiro, abriu mão do seu exército e disse: eu vou clamar a ti, Senhor. Eu vou clamar. Jeremias dispôs-se. Sabe o que é dispôs-se? É ter disposição para algo. Será que nós temos hoje, gente, uma disposição para fazer isso? Nós somos uma geração muito disposta a muitas coisas, dispostos a tudo. Mas será que nós estamos dispostos a descer, a nos humilharmos, a irmos a um lugar de arrependimento profundo, e dizer: Senhor, eu estou arrependido, eu quero mais de Ti. Senhor, eu estou arrependido, até hoje eu vivi com essa rachadura. Eu não sei como está a tua vida, mas quem sabe há rachaduras de dias, rachaduras de meses, rachaduras de anos, pecados que te perseguem ao longo dos anos. A cada culto uma promessa de que vai se desvencilhar. E a cada novo culto uma nova promessa de que vai se desvencilhar. Eu quero te convidar nessa noite a ser colocado numa rocha alta demais para você. Porque você nem eu podemos chegar lá sozinhos. Mas quando nós nos dispomos e descemos, o Senhor nos cura e nos coloca num lugar mais alto do que nós poderíamos jamais pensar em estar. Para terminar, vai já cair a live. Fique atento aí. Volte logo. 10 minutos para terminar a pregação. O último lugar, uma coisa que limita demais a igreja de chegar num lugar mais alto, é a lógica do homem. A nossa lógica. A nossa vontade e intenção de encaixar as coisas que são espirituais, milagrosas e sobrenaturais dentro da mente humana, da lógica humana, do 2 mais 2, das leis da física, das leis da ciência, tentando ser um advogado de Deus na terra, explicando tudo o que Deus faz através de argumentos entendíveis, inteligíveis. Mas eu quero te dizer, ninguém precisa explicar Deus. Eu quero te dizer, Deus não pode ser explicado. Eu quero te dizer, o Senhor é sobrenatural. Toda a terra está nas suas mãos. A ciência já está se ajoelhando na presença do Senhor. E chegará um dia que ela se ajoelhará completamente, dizendo: glórias ao Deus que fez os céus e a terra. Glórias ao Deus na sua maravilhosa inteligência que criou todas as coisas. A ciência quer, um ramo da ciência quer por A mais B dizer que por uma explosão todas as coisas foram feitas e criadas. Quando que você já viu na sua vida, meu irmão, uma explosão criar algo? Todas as explosões destroem algo que já estava criado. Mas uma parte da ciência odeia tanto a Deus e a sua palavra. Tem tanta vaidade e tanta vontade de ser orgulhoso em si mesmo que prefere acreditar que uma explosão criou todas as coisas. Que um caldo de aminoácidos gerou toda a espécie de vida na Terra. Prefere lutar por esse argumento do que dizer assim: existe um Deus poderoso, majestoso, maravilhoso, que criou os céus e a terra, que disse: haja luz, haja vida, haja fôlego. Nessa noite, nessa quarentena, precisamos subir a um lugar mais alto. Eu quero dizer que a ciência não é inimiga de Deus. Não entre nessa, não é ciência contra Deus. A ciência é amiga de Deus. O Senhor deu inteligência ao humano. Existem ramos rebeldes na ciência, mas a medicina e toda a ciência foi criada por Deus para a honra e para a glória do nome de Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. A lógica humana jamais explicará Deus, porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Oh, glória. A lógica de Deus põe a física e a matemática no bolso, enrola no papel e bota no bolso. E eu quero ler com você um trecho aqui da Bíblia, no livro de 1 Reis, que fala sobre uma situação em que a física, as leis da física foram rompidas pelo milagre do Espírito Santo de Deus. O profeta Elias estava numa situação muito difícil. Ele estava indo em direção ao rei Acabe
E o Senhor mandou que ele parasse numa casa de uma viúva, conhecida na Bíblia como a viúva de Sarepta. E eu quero encerrar aqui a pregação desse jeito, dizendo assim, olha, que a lógica que te prende, a lógica que te limita de subir a um lugar mais alto, ela precisa ser rasgada, estraçalhada nessa noite, dizendo, mas não faz sentido, mas não tem lógica, não tem explicação. Eu quero te dizer, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu quero te dizer, a fé é a certeza daquilo que não se vê e a plena convicção das coisas que não existem. Ou vivemos pela carne, pela luz da matemática e da física, ou vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. A fé vem ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. O caminho da felicidade está na fé do rei Davi, que disse, Senhor, eu vou te clamar para que o Senhor me leve a uma rocha que é alta demais para mim. Se eles fossem no sentido da lógica, no sentido da física, da matemática, ele tinha matado o seu filho naquele dia. Mas ele foi pelo caminho da fé. E o Senhor entregou Jerusalém de volta nas suas mãos, em paz. Em paz. O filho dele morreu depois por outra coisa. Mas ele voltou para a sua casa, para suas esposas, para a sua família, para os seus filhos, em paz. Porque a solução que Deus dá não acrescenta dores. Porque a solução que Deus dá é uma solução sobrenatural. É a solução que pega a ciência, dobra, bem dobradinha, e bota no bolso. É assim que Deus faz. Aleluia, Senhor. E aí, ele chegou na casa daquela viúva e pediu um pão feito de azeite e de farinha. Mas ela disse que não poderia fazer isso. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comê-los e morreremos, porque não tem mais comida depois. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que eu disse, mas primeiro faze um bolo para mim, pequeno, traz aqui para fora, depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Aqui, meus irmãos, eu quero te convidar, principalmente os irmãos das ciências exatas que trabalham principalmente com computadores, que são mentes treinadas à lógica, mentes treinadas a reconhecer padrões, mentes treinadas a encontrar matematicamente soluções. Eu quero te dizer que a profissão de vocês ela é uma bênção, ela é linda e ela é bonita e maravilhosa. Mas eu quero te dizer que ela serve de parâmetro para o seu trabalho. Mas para a sua vida espiritual, a mente matemática, ela tem que se dobrar a uma mente espiritual, que crê no Deus do sobrenatural. Porque assim diz o Senhor, disse Elias, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover nesta terra. E ela fez segundo a sua palavra. Sabe por que não vivemos o sobrenatural de Deus hoje? Porque não andamos mais segundo a sua palavra. Aquela mulher creu e teve a palavra do profeta como palavra de Deus. E a Bíblia diz que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não se faltou, segundo a palavra do Senhor. Você imagina aquela mulher fazendo um pequeno pão para o profeta, e dizendo, aqui está um pouco de farinha, aqui está um pouco de azeite, aqui está um pequeno pão. E aí ela volta e vai fazer para ela. E aí ela pega mais farinha, pega mais azeite e faz outro pão. E quando ela olha para a panela, está cheia. Aí ela pega mais farinha, pega mais azeite. Ela olha para a panela, e a panela está cheia. Ela pega mais azeite, olha para a botija, e a botija está cheia. E ela chama os vizinhos e faz mais pão, e olha para a panela, e a panela está cheia. E ela pega mais azeite e molha a farinha, e ela olha para a botija, e a botija está cheia. Tchau, né? Canta lá, bastante, lá, blas. Eis que é chegado o tempo de se levantar uma igreja que não fica olhando para o nível da panela. Eis que é o tempo de se levantar um povo que não olha para o nível da doação que vai dar de acordo com as suas
panela dá esperança em meio à pandemia. E vai dar esperança para as pessoas. E quando olhar para a sua panela, a panela vai estar cheia. E quando chegar alguém triste chorando, no tempo da pandemia, vai dar uma oração de unção sobre ela e vai olhar para a botija e a botija vai estar cheia. E quanto mais der, mais vai ter. Até que venha o Senhor. Até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Mas para isso, é preciso, no primeiro tópico que falava dos rótulos, é preciso deixar o Senhor escrever um novo rótulo. É preciso dispor-se e descer. É preciso andar segundo a palavra. Porque o Senhor quer que você vá além. Lá em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos após a ressurreição. E diz assim: eu vos chamei para pregar o Evangelho na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que eu quero te dizer com isso é que não há limites para o Senhor. A Judéia era o lugar onde eles moravam. E ele diz: eu quero que vocês preguem aonde vocês moram. Não tem limites. E o Senhor propôs uma rocha mais alta. E eu quero que vocês preguem também na terra dos inimigos, na terra daqueles que não me aceitam, na terra daqueles que não me conhecem, em Samaria, a 160 quilômetros distantes da Judéia. Vocês vão caminhar 160 quilômetros. E o Senhor propôs ainda uma rocha mais alta. E disse: eu quero que vocês preguem e curem e expulsem demônios até os confins da terra. Para sair na região chamada confins da terra conhecida, precisava 24 horas de viagem, um dia inteiro viajando para chegar nos confins da terra. Eu quero te dizer que o Senhor Deus te chama para um lugar onde os teus limites são rompidos, em Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Há um chamado de Deus para a sua igreja. Não é tempo de lockdown, não é tempo de isolamento social, é tempo de pregar a palavra de Deus, é tempo de orar pelo seu irmão, é tempo de fazer um depósito financeiro na conta do irmão que está precisando, é tempo de mandar um entregador com uma cesta, com uma ajuda, com uma fralda, com algo que vai abençoar a vida de alguém. Porque o coronavírus parou o meio mundo, mas ele não para o Espírito Santo. O coronavírus parou as Olimpíadas do futebol na terra, mas ele não para a igreja do Senhor. Ela é imparável. O coronavírus parou os shoppings, mas não vai parar o amor de dentro da igreja do Senhor. Eu quero te perguntar: você quer estar nesse time, ou contra esse time, ou fora desse time?